Caso o senhor seja novo aqui, seja a primeira vez que esteja acessando este canal, aqui eu defendo o liberalismo austríaco. Este é um canal de direita e eu sou radicalmente contrário às ideologias da esquerda, para que não tenha nenhuma dúvida quanto a isto. Vamos lá. Senhores, o governo Trump suspendeu boa parte das tarifas que estavam sendo impostas aos exportadores brasileiros. Isto é inegavelmente uma vitória para o governo Lula. E eu não vou vender ilusões ou estímulos positivos para os senhores. Direi apenas a realidade, mesmo ciente de que ela não é das melhores. Há algum tempo eu fiz um vídeo onde questionei o fato de o senhor Joesley Batista ser o maior doador para a campanha do governo Trump, do Partido Republicano. Eu não vou abordar novamente este tema. Quem desejar saber o que eu disse, basta que assista ao vídeo que está disponível na lista do canal e estará na descrição. Senhores, prestem atenção. A empresa do senhor Joesley Batista, nos Estados Unidos, doou 5 milhões de dólares para o comitê do presidente Donald Trump. E eu não vi os grandes canais da direita abordarem diretamente esta questão. Parece que ela nunca existiu. E aqui eu peço que os senhores pesquisem um conceito, moral hazard. Entendam que alguns indivíduos têm uma moral, princípios maleáveis, que se adequam às circunstâncias. E geralmente esses indivíduos estão no meio político. Um exemplo claro de moral hazard pode ser visto no Senado e na Câmara dos Deputados, onde muitos foram eleitos graças ao ex-presidente Bolsonaro. Porém, agora, na hora da guerra política, mudam de lado e até pedem desculpas para o ministro senhor Alexandre de Moraes por tê-lo chamado durante uma manifestação de tirano. Então, vamos entender a cronologia das ações do governo Trump em relação ao governo Lula, sem fantasias. Em julho, o governo Trump declarou que o Brasil era uma ameaça aos Estados Unidos e que, nas palavras do governo Trump, existia uma perseguição ao ex-presidente Bolsonaro e aos seus apoiadores. Perseguição orquestrada por parcela do STF e pelo governo Lula. Quando publicou a ordem executiva, o governo Trump impôs ao Brasil uma tarifa de 50%, a maior aplicada entre todos os países tarifados, e condicionou a suspensão de tal tarifa a uma mudança no cenário político interno brasileiro. Resumindo até aqui, o Brasil recebia tarifas mais pesadas porque aqui os direitos humanos dos indivíduos de direita não estavam sendo respeitados. E seria a condição inicial para se retirar as tarifas o ministro senhor Alexandre de Moraes ser punido pelos seus excessos, um julgamento justo dos presos políticos do 8 de janeiro e o ex-presidente Bolsonaro estar livre para concorrer nas eleições de 2026. Quantas vezes nós ouvimos que o governo Trump não suspenderia as tarifas até que o ex-presidente Bolsonaro fosse considerado apto para concorrer nas eleições de 2026? Quantas vezes nós ouvimos que sem anistia ampla, geral e irrestrita não haveria suspensão das tarifas e tampouco negociação possível entre o governo Trump e o governo Lula? Até agora eu disse alguma mentira? Pois bem, em julho, o governo Trump aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro senhor Alexandre de Moraes e em agosto contra a sua esposa, a senhora Viviane Barsi de Moraes. E em setembro, o senhor Joesley Batista é recebido pelo presidente Trump na Casa Branca. Em outubro, ocorre aquele breve encontro entre os presidentes Trump e Lula, e muitos da direita diziam que não haveria retirada das tarifas enquanto o Estado brasileiro não respeitasse os direitos fundamentais dos presos políticos do 8 de janeiro e do ex-presidente Bolsonaro. E novamente eu pergunto, até aqui eu disse alguma mentira? Bem,
Seja por conta da inflação interna, seja por conta do lobby do senhor Joesley Batista, o cenário atual é o seguinte: a Lei Magnitsky foi aplicada ao ministro senhor Alexandre de Moraes, porém, ele foi palestrante previamente anunciado no 26º Congresso Nacional do Ministério Público, patrocinado por diversas empresas, entre elas a Coca-Cola, agora no mês de novembro de 2025. Pelo que eu saiba, a Coca-Cola é uma empresa dos Estados Unidos, e eu duvido muito que seus acionistas, seus controladores, não tiveram conhecimento prévio de que estariam patrocinando um evento onde um dos palestrantes é sancionado pela Magnitsky. Os bancos, até agora, não deixaram de prestar seus serviços ao ministro, especialmente depois da decisão do ministro senhor Flávio Dino, onde ele decidiu, legitimamente, eu admito, que leis estrangeiras não se aplicam ao Brasil. A esposa do ministro senhor Alexandre de Moraes foi sancionada, porém, seu escritório de advocacia continua funcionando muito bem e agora pegou a defesa do Banco Master. O próprio governo Trump condicionou a suspensão das tarifas impostas ao Brasil a mudanças no cenário judicial e político aqui dentro do Brasil. Porém, mesmo sem que tenha ocorrido qualquer mudança, as tarifas foram suspensas. E eu pergunto aos senhores: quais efeitos reais, visíveis e objetivos nós, da direita, podemos dizer que surgiram como efeito das tarifas e da Lei Magnitsky? A realidade é dura. O ex-presidente Bolsonaro está preso e correndo o risco de ser enviado para um presídio. O ministro, senhor Alexandre de Moraes, continua fazendo, junto com a primeira turma do STF, tudo o que já estava fazendo. O escritório de sua esposa acaba de pegar uma causa milionária do Banco Master. Os presos políticos do 8 de janeiro continuam presos ou foragidos e, no caso mais grave, que foi a morte do Clezão, ninguém foi responsabilizado. Quando olhamos para o cenário político do Brasil, do lado da direita, diversos governadores, deputados e senadores já buscam um meio de se desvincular do ex-presidente Bolsonaro e, repito, já teve até governador que se diz de direita pedindo desculpas ao ministro senhor Alexandre de Moraes. Senhores, novamente eu pergunto, eu disse alguma mentira até este momento? E aqui chegamos em um ponto muito importante, onde nossas atitudes poderão nos diferenciar da militância de esquerda, ou nos tornar militantes cegos de direita. A forma como lidamos com decepções e com a realidade objetiva. A realidade objetiva, ancorada nos fatos, nos mostra que um provável caminho de êxito para a direita são as eleições legislativas de 2026. Não tem cavalaria oriunda do exterior que irá vir nos salvar das ações liberticidas do governo Lula e de parcela do STF. Entendam uma coisa: seja um ministro, o presidente, o Senado, a Câmara dos Deputados a dar uma ordem ilegal ou que vá contra a moral da maioria do povo brasileiro, eu nunca vi um dos poderosos citados saindo de seu gabinete para encarcerar os presos políticos do 8 de janeiro, o indivíduo trabalhador durante a pandemia ou para colocar o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar. E eu deixo para a direita brasileira a seguinte pergunta: quem é pior? Um indivíduo que dá uma ordem ilegal e imoral ou uma miríade de indivíduos que voluntariamente escolhem cumprir tais ordens ilegais e imorais? O dia que a direita brasileira entender e responder a esta pergunta, eu creio que boa parte dos problemas do Brasil serão resolvidos. É o bom e velho princípio de Pareto. Pesquisem. E como no fundo do poço ainda tinha um alçapão, eis que o presidente Lula indicou para o STF o senhor Jorge Messias. Para quem não sabe quem é o senhor Jorge Messias, eu sugiro que assista a um vídeo que eu fiz e que está disponível aqui no canal,
onde eu tratei da questão dos honorários advocatícios da AGU e de uma entidade misteriosa chamada Conselho Curador de Honorários Advocatícios, a CCHA, ou que busque informar-se sobre o senhor Messias, citado pela então presidente Dilma, quando ela tentou nomear o então ex-presidente Lula para ministro do seu governo, na época da Lava Jato. Mas aqui vai uma forte pancada na sofrida direita brasileira, da qual eu faço parte. O ministro senhor André Mendonça, o deputado Davi Soares, filho do missionário R.R. Soares, o deputado pastor Silas Câmara, da Assembleia de Deus de Madureira, e boa parte da bancada evangélica estão apoiando a indicação do senhor Jorge Messias, feita pelo presidente Lula para o STF. E o que mais me entristece é que quando chegar a eleição de 2026, muitos que se dizem de direita irão votar nos indicados por líderes religiosos, irão votar em servidores públicos da área de segurança, acreditando que toda essa gente realmente defende as pautas do conservadorismo e do liberalismo e que são contra a esquerda. A direita precisa, com urgência, ler os grandes autores liberais e conservadores para que possa entender o que realmente deve defender. Infelizmente, existe uma grande confusão entre o que é ser liberal e conservador e o que é ser contra a esquerda. E enquanto aqueles que se dizem de direita não entenderem esta diferença, continuarão comprando gato por lebre. Eu agradeço a todos que assistiram este vídeo, desejo que tenham um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.